Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 57. Lucas 9, verso 57. Acerca dos que seguem a Jesus. Quem está seguindo Jesus aqui diz amém. Vamos lá então para a palavra. Verso 57 começa dizendo: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrarem os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Os irmãos sabem que a gente serve ao Senhor há tempo. Às vezes, cada um tem uma chamada de Deus. Uns são chamados pelo Senhor ouvindo uma pregação, outros ouvindo um hino de louvor a Deus, outros são chamados através de um milagre que Deus operou na sua vida, uma bênção na família, no trabalho, na vida material. Deus tem muitas maneiras de se revelar aos seus. E nós, graças a Deus, nós fomos chamados pelo Senhor sem nunca conhecer, sem nunca ter ido, por exemplo, a uma igreja evangélica como nós estamos aqui nesta noite. Não conhecíamos o Evangelho. Éramos toda a nossa família católica, praticante, aqueles que não perdia, por exemplo, uma missa na igreja, o terço, que nem dizia nós lá no sul, o rosário. As missões que a igreja fazia, nós estávamos lá na frente. A gente tinha uma comunhão assim, bem chegada aos líderes da igreja. A nossa casa era um local que aquela santinha que andava de casa em casa, não vai na casa de vocês mais não, ela então chegava e ficava lá em casa. Eu tinha uma irmã que o Senhor já levou, aquela irmã, a minha irmã era Lourdes, ela era catequista da Igreja Católica. Catequista é aquela que ensina as crianças preparando para a primeira comunhão. Minha irmã fazia isto. E ela era responsável pela santinha, aquela que chegava, ela tirava o dinheirinho que sobrava dentro na gavetinha
e contava aquilo e anotava e entregava na mão do padre quando ele vinha rezar as missas lá no nosso lugar. Então a gente vivia uma vida assim, religioso praticante. A nossa casa ela era tapada de imagens, tudo em volta. A gente conhecia todos os santos pelo nome, porque nós, como crianças, nós jogávamos e falava, pai, quem o nome é este? Aí ele dizia o nome, contava a história. E este? Ele dizia o nome, contava a história da vida dele, o que ele sabia. E assim a gente foi criando-se dentro dos princípios religiosos. Mas chegou um dia que nós tínhamos uma irmã do meu pai, que era casada com meu tio, e ele era um homem relativamente mau, podemos dizer até que bastante, né? E aí fugia da polícia, sempre lá do sul, andava pelo Brasil, Mato Grosso, Rondônia, sempre fugido, porque era um assassino. E quando numa andança dessa, aí pelo Brasil, alguém deu um presente para minha tia. E esse presente foi o Novo Testamento, uma Bíblia. Aleluia. E aí ela chegou em casa. Como ela era a minha madrinha na Igreja Católica, ela pegou aquele livrinho e me deu para mim e disse, Jairo, eu vou dar isso para você porque você é o meu afilhado. Vocês lembram disso, né? Meu afilhado. Aí eu perguntei, tia, o que é isso? Ela disse, é um livro de uma religião. Aquilo arrepiava a gente. Que religião? Nós somos católicos. Ah, mas guarda isso, gente, guarda isso. Tá. Como ela havia me dado, eu guardei. Naquela época, nós gostávamos e tínhamos em casa muitas revistas. Vocês ouviram falar em fotonovela? Alguém ouviu falar isso? Não. Ó, tem alguns que já ouviram. Esses mais novos que tem aqui não sabem nada disso. Aí, então, fotonovela era uma revista que vinha, né? Antecipava a novela que ia passar no rádio, vinha as revistas. E aí você comprava o jogo de revista, como se fosse um gibi, e você acompanhava a novela no rádio, olhando as imagens na revista. Por isso que era chamado fotonovela. Estou falando de coisa antiga aqui hoje. Aí nós tínhamos um monte disso, tinha muitas. E no meu quarto tinha uma prateleira grande, era cheio de fotonovelas. Mesmo fora de rádio, eu gostava de ler aquilo. Sempre fui meio adito à leitura, embora que era analfabeto, não sabia quase ler, mas ia soletrando e ia lendo. E aí, um dia, um domingo à tarde, nós almoçamos em casa, todo mundo junto, e meus irmãos saíram. Uns foi para o jogo de futebol, o outro foi para o matinê, dançante, domingo à tarde. Quem viu isso na vida? Aí, eu como não gostava do matinê e não estava disposto a ir para o campo de futebol também naquele dia, eu fui para a bodega. Já ouviram falar isso? Não. Bodega é aquelas casas comerciais do interior, que vende tudo. Lá tudo que você queria, você encontrava lá. Cachaça era o principal. Aí eu fui para lá e comecei a beber com os colegas e exagerei um pouquinho. Eu olhei, o sol já estava declinando. E como eu não gostava de ver bêbado e também não gostava de me embebedar também. Ficava bravo com meu pai quando ele chegava em casa bêbado. E eu, sabendo disso, digo, não, eu tenho que ir para casa antes que eu fique bêbado, porque fica feio. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Abri a casa, fui deitar na cama, porque estava meio tonto, né? Não bebo, mas tonto. Aí
me veio na mente, vou ler uma revista. Como eu estava aqui do lado, eu estendi a mão na prateleira e peguei. E não peguei revista, não. Peguei o Novo Testamento que a minha tia havia me dado. Aí, quando eu peguei aquele Novo Testamento, eu olhei e digo, bom, já que eu peguei ele, eu vou ler. Abri e comecei a ler. Estou lendo até hoje. Nunca mais parei de ler. Comecei lendo o Evangelho de Mateus. Não sei, certamente eu não li corrido até o capítulo 11, mas eu sei que eu cheguei no capítulo 11, do verso 25 a 31, que eu falei até essa semana aqui, na sexta-feira à tarde. E comecei a ler. A gente levava, apesar de religioso, levava uma vida muito atribulada. Meu pai era doente, desenganado pelo médico. Nós não tínhamos mãe, a minha mãe morreu, eu era um molequinho com 6 para 7 anos de idade. Então nós tínhamos só o pai e aquela gurizada, 12 irmãos. Imagine. Aí comecei a ler, cheguei no Evangelho de Mateus. Cheguei no capítulo 11, lá no versículo 28, 29, 30. Vinde a mim cansado e oprimido e eu te aliviarei. Essa palavra falou comigo. Cansado eu estava, oprimido estava, angustiado estava. Era tudo que eu precisava ouvir naquela hora. Era tudo. Aí eu fiquei segurando na mão, continuei lendo, mas o que me chamou a atenção é essa palavra, vinde a mim, cansado e oprimido e eu te aliviarei. Escureceu, acendi uma vela de querosene. Quem já usou vela de querosene? Aquela que quando você lê bastante de noite, teu nariz parece um chaminé, né? Aí, peguei, acendi a vela e fiquei lendo. Não vi meus irmãos chegarem. Eu sei que eu li um tempo e eu comecei a chorar, chorei muito, com aquela Bíblia na mão, chorando, lendo. Que bêbado chora fácil, né? E ainda mais ouvindo a voz de Deus. Aí muda tudo, né? Aí, meus irmãos chegaram, prepararam janta e eu não levantei para jantar. Continuei dormindo porque eu tinha que levantar cedo para ir para a roça trabalhar. De madrugada nós levantamos cedinho e fomos para a lavoura com o papai. E só que as coisas mudou para mim. Eu sabia os times de futebol naquela época, tudo de cor. No tempo que o futebol era por amor, hoje não, hoje é por dinheiro. Naquela época não, os jogadores eram pobres, hoje são tudo milionários. Aí, então eu conhecia tudo. Nós éramos acostumados a chegar na lavoura, os filhos do vizinho gritavam um jogador, nós falava 3, 4. Como é que foi o jogo ontem? O outro gritava daqui, foi ti. Só que eu cheguei lá na lavoura aquela manhã, e eu não conseguia lembrar de nada. Como foi o futebol, não sabia. Mas agora aquela palavra eu continuava ouvindo. Aleluia. Aquela palavra eu continuava ouvindo. Vinde a mim e eu te aliviarei. Vinde a mim e eu te aliviarei. Eu me escondi um pouquinho de papai e fui trabalhar para um outro canto da lavoura, para ele não ver que eu estava chorando, carpindo, era um milho mais ou menos dessa altura, era por volta do mês de setembro, o milho se plantava no início de setembro, e o milho estava assim, deveria ser final de setembro para começo de outubro. Eu não sei a data exata, mas quando foi uma hora eu não aguentei mais, eu peguei uma tarefa assim, vim para o lado do papai, e depois chegava a hora de nós tomar o café da manhã,
A gente comia um pouquinho em casa e levava o café para tomar na roça. Então levava uma bacia com café, com pão, com tudo, e deixava lá. Às 10 horas da manhã nós tomávamos o café. Quem viveu isto? Alguns. E aí, quando chegou a hora do café, eu me aproximei do papai. E eu sentei ao lado dele e falei para ele: pai, me aconteceu um negócio. Ele disse: o que foi, filho? Papai era muito amigo da gente. Ele me perguntou: o que foi, filho? Eu falei: pai, eu não sei. Eu li aquele livrinho que a tia me deu, tia Ermelinda, e eu, sei lá, aconteceu um negócio comigo, pai. Eu passei uma noite diferente. Aleluia! Eu só ouço uma voz que eu li, pai. Aí ele me perguntou: o que é que tu ouve, filho? Eu ouço uma palavra que diz assim, ó: vinde a mim cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Papai ficou impressionado, porque ele me viu chorando, ele nunca me viu chorar. Aí se impressionou ele disse: filho, tu leu aonde? Eu digo: eu li num livrinho que a tia Ermelinda me deu, pai. Naquela noite eu tinha tido uma noite assim diferente. Eu tive sonhos de noite, sonho muito bonito. Eu não via a pessoa, mas via uma mão bem grande. Aquela mão bem grande fazia assim, ó: vinde a mim que eu te aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Aleluia. Contei para o papai e ele começou a chorar também. Disse: filho, vamos embora. Nós não era de sair 10 horas da manhã para ir para casa. Nós trabalhávamos até meio-dia. Mas papai disse: ô Jairo, vamos embora. Eu disse: vamos, pai. Eu estou ansioso, eu quero ver o que você leu. Aí nós chegamos em casa, eu falei com a Lourdes, minha irmã, que era catequista da Igreja Católica. Contei para ela o que tinha acontecido. Ela viu eu e o papai chegar aquela hora. Que coisa? Vocês não estão bem de saúde? Não. A gente está bem. Aí eu contei para ela, ela me ouviu. Ela disse: o que você leu, Jairo? Eu falei: aquele livrinho que a tia Ermelinda me deu. Vai buscar. Eu fui lá no quarto, peguei, estava ali ele. Trouxe para ela. Ela olhou, ela disse: Jairo, isso aqui é uma Bíblia. Eu digo: Bíblia? Ela disse: isso aqui é o Novo Testamento. Aí eu falei para ela o que eu tinha lido. E ela me disse: aonde você leu? Aí eu disse: eu não sei, eu li aqui, porque a primeira vez que eu li eu não lembro onde é que está escrito. Aí ela disse: então vamos fazer o seguinte, de hoje em diante nós vamos começar no começo da Bíblia e vamos lendo até achar o que você leu. E tá bom, vamos começar. E a partir daquele dia nós marcamos, chegava da roça, 1 hora e meia ou 2 horas era lendo a Bíblia, lendo. Para ser mais rápido para vocês, irmãos. 30 dias depois, você chegava lá em casa, as coisas eram tudo diferente. Não tinha mais briga, não tinha mais encrenca, não existia, as coisas foram mudando. Eu usava um cabelão comprido, igual o cabelo das irmãs, o meu cabelo vinha por aqui assim, ó, no meio das costas. Eu enrolava ele no final de semana, assim, na semana, em volta da cabeça, e no final de semana soltava aquela gadeieira toda para ir para a cidade. Vestia uma calça de boca lá, aquela como chama, boca de sino. Quem ouviu aquilo? Quem usou dos irmãos? Aí, ó, tá aí, ó, usaram. Cigarrão LS no bolso. Aquilo era tudo. Uma camisa cheia de gargalo, assim, um sapato de salto alto. Quem lembra que veio o sapatinho com salto alto para os homens? Aí, ó, não era gay, não. Mas o saltinho era altinho assim, ó, atrás, e na frente tinha uma plataformazinha coberta de couro. Eu calçava aquilo e saía.
Eu era o mais bonito lá do nosso lugar. Pergunta para a minha esposa que está ali. Aí, as coisas começaram a mudar. Fui pentear meu cabelo e disse, meu Deus, que cabelo? Eu perguntei para mim mesmo, eu sou homem ou sou mulher? Nunca tinha me vindo aquele pensamento. Eu digo, não, eu vou cortar isso. O meu pai também era cabeludo. Meu pai também usava. Meus irmãos, então, todos usavam. Foi na época do Rony Von, do Roberto Carlos. Aquela época dos cabeludos, vocês lembram, né? Nós tudo usava. Aí eu fui no barbeiro, mandei cortar o cabelo, não sei. Quando foi para ser mais rápido, já quero encerrar, passar para o pastor Jefferson, a gente, mais ou menos uns 60 dias depois, você chegava lá em casa e pensava que nós era crente. As minhas irmãs que andavam pelada praticamente dentro de casa, eu tinha vergonha. Eu tenho umas irmãs que elas eram grandonas, são até hoje as que estão vivas, e usavam uma saia que dava um palmo. Quando passava na rua, os rapazes, aquilo me dava uma raiva. Eu dizia, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se ajeitar, isso é uma vergonha para nós. Mas vai fazer o quê, irmãos? Depois que começamos a ler a Bíblia, não precisou mais brigar com ninguém. Não precisou encrencar com ninguém. As minhas irmãs mudaram a roupa, nós cortamos o cabelo, nós fomos mudando a nossa vida. Deus foi transformando tudo. Nós tínhamos baralho em casa, 3, 4 baralhos. Não era um armazém nem um bar. Mas tu chegava lá e queria cunhaque, tinha, vermute tinha, cachaça tinha, Coca-Cola tinha, tudo tinha lá em casa. Porque todo final de semana nossa casa era cheia de gente jogando, bebendo, comendo e festejando lá em casa. Mas graças a Deus, aí mais ou menos 3, 4 meses depois, não tinha mais baralho, não tinha mais bebida. Eu já namorava a Dona Maria, a Dona Gessi, eu já namorava ela. Aí fui para a casa da namorada um dia, cigarrão no bolso, na estrada, fui fumar um cigarro, coloquei na boca aquele gosto ruim. Fiquei comigo, mas esse cigarro está estragado. Digo, acho que estragou, vou pegar outro. Tirei aquele, joguei no lixo, pisei em cima. Peguei outro, pus na boca, acendi, gosto ruim. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia essa voz. E nem sabia quem que era. Mas aquela voz falou comigo e disse assim, joga fora. Peguei aqui do bolso, ó, e joguei lá para o meio do mato. O isqueiro, o cigarro. Só que eu era católico. No outros dias, chegamos em casa, começou a chover, eu e a Lourdes. Vamos jogar carta. E vamos tomar cunhaque. Nós tomávamos em casa, mas não ficava bêbado, mas tomava. Socialmente. Igual os crentes hoje, né? Que tem crente que toma socialmente. Aí, a minha irmã trouxe o cunhaque, começamos a tomar, eu disse para ela, mas que gosto ruim. Aí ela disse, eu também estou achando um gosto diferente, velho. Pega outro, solta este. Ela foi lá, abriu, trouxe, mesma coisa. Eu disse, Lourdes, nós estamos lendo a Bíblia. Será que não é Deus falando conosco que isso não agrada a Ele? Aí eu disse, Lourdes, vamos acabar com isso aqui? Ela disse, vamos. Se tu está de acordo, eu estou também, vamos. Tinha umas taipas de pedra, cerca de pedra, que vocês acho que não sabem o que é isso. Aí nós fomos lá, quebramos todos aqueles litros de cunhaque, cachaça, tudo, os baralhos. Eu disse para a minha irmã, joga tudo no fogo. Aí chegou os rapazes do outro final de semana, vamos jogar, diga que não joga mais. Vamos beber, aqui não bebe mais. Vamos
vamos fumar, que não fuma mais. Aí vocês perguntam, vocês eram crente? Não. Católico apostólico romano. Meu pai falava isso de boca cheia. Aí, da igreja, para lá, para cá, um dia, o dia eu já encerro. Um dia eu descobri que eu era crente. Eu não sabia. Eu tinha um colega que chamava Cadorim. Eu acho que eles até estão me ouvindo agora, porque às vezes a irmã dele acompanha através da transmissão pelo YouTube. Já me acompanhou várias vezes. Eu e o Cadorina estávamos indo para casa. Não, nós estávamos indo para a casa do vô, seu Apolinário, que tinha morrido. Aí você sabe que o católico, o bêbado, ele bebe cachaça quando está triste para alegrar, quando está alegre para continuar, e assim vai. Quando está frio para esquentar, quando está quente para esfriar, e bebe a vida inteira. Aí o Cadorinho, ô Jairo, toma uma cachaça. Eu disse, não estou tomando mais não. Ô Jairo, fuma um cigarro. Não fumo mais. Ele me disse, Jairo, uma coisa eu estou notando em você. Você mudou. Eu falei para ele, mudei o quê? Mudei o quê? Só porque eu não bebo? Tem tanta gente que não bebe. Só porque eu não fumo mais, tem tanta gente que não fuma. Mas tu fumava, tu bebia. Aí ele disse assim, nós estávamos eu e ele sentados em cima de uma pedra. E o Mauro estava junto. Aquela pedra é minha testemunha. Quando eu passo lá, eu olho para ela, digo, você é minha testemunha. Foi aqui em cima de você. Aí ele me disse, Jairo, estou te achando com cara de crente. Eu nunca tinha ouvido falar em crente. Aí eu disse para ele, mas o que é isso? Que negócio é esse que nem diz os mineiros? Que trem é esse? Os goianos. Aí ele disse, é uma religião. Digo, você está louco? Eu sou católico? Para com isso. Não, Jairo. Sabe o que é? Lembra aquela vez que eu fui embora daqui e que fiquei muito tempo fora, eu lembro. Eu namorei uma moça que era filha de crente. E ela me contou como é que é crente. Ela me disse que crente não bebe, tu não bebe. Crente não fuma, tu não fuma mais. Crente não vai no baile, na festa, e tu não quer mais ir. Crente não usa arma. E eu estava com uma faca na cinta. A faquinha. Aí eu disse para ele, se crente, mas eu não sou crente. Aí ele disse assim, e crente tem mais de uma coisa. Aí antes dele completar, ele me fez uma pergunta, você está lendo alguma coisa? Eu falei para ele, nós estamos lendo a Bíblia. Ele disse, então vocês são crentes. Se ele estiver me ouvindo, ele é minha testemunha. Ele disse, então vocês são crentes, porque crente lê a Bíblia. Digo, mas nós não somos crentes, nós somos católicos. E aí, irmãos, as coisas foram se equilibrando. Deus foi mudando a nossa vida. Quando foi um dia, um tio meu, que o Senhor já levou, era um homem muito mau, se converteu aí pelo Brasil. Foi nos visitar. Chegou lá e olhou para nós, o quê? O que está acontecendo aqui? Eu digo, nada, tio. Vocês são crentes? Digo, não, são nada. Nós somos católicos. Não, alguma coisa está acontecendo, vocês estão tudo diferente. Ele viu as minhas irmãs com o cabelo comprido, bem arrumadinha, bem vestidinha, de saia, bem decente. Nós tudo de um jeito diferente. Ele disse, vocês são crentes mesmo. Aí eu fui ver que realmente a gente era crente.
Aí eu perguntei para ele, o que nós temos que fazer? Ele disse, vocês têm que batizar. Aí eu fui falar com meu pai, o pai disse, o que batizar? Nós somos todos batizados? Nós somos todos batizados na igreja católica. Não precisa batizar coisa nenhuma. Aí o meu tio disse, mas não é esse batismo não. Vocês precisam batizar nas águas como Jesus foi batizado. E aí ele convenceu nós e me levou pela primeira vez, eu entrei numa igreja evangélica. Igreja Assembleia de Deus, que era a única igreja evangélica na nossa região. Aí ele disse, Jairo, vai lá em casa no fim da semana e eu vou te levar na igreja para você conversar com o pastor, porque vai ter um batismo e aí vocês podem batizar, quem sabe ele batiza vocês. Aí eu fui, sabe que dia? 2 de novembro, mas já fazia 1 ano e pouco que nós estávamos lendo a Bíblia. Aí 2 de novembro de 76 é que eu fui na igreja pela primeira vez. Eu me lembro até hoje a mensagem que eu ouvi. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem pregou? O meu tio. Esse que tinha ido da nossa casa. Ele andava daqui, eu não tinha microfone, naquela época não existia microfone em igreja. Era tudo na garganta. Ele caminhava daqui pelo corredor e ia até lá embaixo, gritando, pregando, chorando, falando língua estranha. E nós tudo chorando junto. Irmãos, conversei com o pastor, quando foi no dia 14, nós batizamos toda a nossa família. Lá de casa batizou 9. Papai e 8 filhos, nós batizamos todos juntos. Eu nunca tinha visto um batismo. Porque nunca tinha ido na igreja, só era católico. Quando chegou o dia do batismo, que começou a batizar e aquele negócio de enfiar o camarada dentro d'água, eu olhei para o pastor, era mais ou menos na altura do André aqui, e eu sempre fui desse tamanho. Digo, aquele lá não vai conseguir me segurar, não. Eu fui recuando para trás. Eu fui o último que batizei. E ainda com medo que ele não ia conseguir me levantar, eu me firmei para levantar e ficou uma mão para fora. Aí o pastor disse, de novo, esse aí ficou uma mão para fora. Aí eu disse, bom, agora já que é assim mesmo, então... Aí eu me soltei com tudo, desceu eu e o pastor. Saímos virados em barro, mas saí batizado. Lá no fundo daquele poço. Graças a Deus, irmãos. Nós servimos a Deus até hoje. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Batizei, logo, imediatamente nasceu no meu coração o desejo de pregar o Evangelho. Vou pregar. No dia do batismo eu não tinha Bíblia, nós não tinha nenhuma Bíblia. Lá em casa só tinha o Novo Testamento aquele. Aí eu trabalhei 8 dias arando terra, plantando arroz para dona Ernestina, que era a avó do Cadorim, que tinha me dito que eu era crente. E eu arei terra 8 dias com o dinheiro do arar a terra, 8 dias eu comprei a minha primeira Bíblia. O dia que eu comprei a minha primeira Bíblia foi um dos dias inesquecíveis para mim. Abracei ela e dizia, Jesus, agora eu tenho uma Bíblia para mim. Completa, inteirinha. Foi o primeiro dia que sabe a igreja do interior? Todo mundo se conhece todos. E aí o pastor olhou e viu aquele camarada caipira lá, com uma calcinha, parece do Mazarop, cá no meio da perna. Ele olhou e perguntou, quem é este moço? Aí a minha prima disse, é meu primo. Aí ele disse, então vamos ouvir uma palavra dele. Já pensou falar o quê? Porque eu tenho um costume comigo, até hoje eu carrego, de sentar sempre nos primeiros bancos da igreja.
Aí eu cheguei e sentei lá no primeiro, fechei os olhos, fiquei quietinho. Quando eu virei para trás e vi aquela multidão dentro daquela igreja, empilhada de gente até na rua, quase eu rasguei a minha Bíblia nova. Se você me perguntar uma palavra que eu falei, eu não lembro. Aonde eu li, eu também não lembro. Eu não sei nada, eu só sei que eu dei uma palavrinha lá na frente e voltei tremendo para o banco. Aí, quando eu cheguei na casa da minha prima, que tinha me hospedado, ela me disse, Jairo, mas você falou bonito. Falei bonito o quê? Você está doida? Você não devia ter feito isto. Aí ela falou uma palavra que eu guardo até hoje. Ela me disse, Jairo, queira ou não queira, tu vai ser um pastor para pregar o evangelho. E aí, parece que nasceu no meu coração esse desejo. 30 dias depois de batizado, a gente já estava junto com o pastor para lá e para cá, e às vezes dava uma palavrinha. E aí, o desejo de fazer programa na rádio. Eu comprei um gravador nacional. Tu não viu, conheceu ou não? Não. É coisa nossa, né? Nacional. Não era nacional. Tinha uma alcinha de pendurar no pescoço. Você conheceu, né? Que aí você apertava 2 teclas e ele gravava com a fitinha. E eu gravava o programa lá na roça. E depois ficava ouvindo. Porque a primeira vez que eu vi o microfone, eu fiquei maravilhado. Cheguei em casa e disse, meu Deus, o que é aquilo? Eu vi um camarada com um canudo na mão. Isso aqui é um canudo, ó. Com um canudo na mão, se não tivesse cabo, eu tinha corrido. Aí, com o canudo na mão, falava e saía umas coisas assim grandes, que não era caixa, naquela época não existia, era corneta. Corneta. Aí eu comecei a fazer programa lá na roça, gravar e depois ouvir. E aí eu gostei do programa e comecei a pregar. Digo, mas programa não vai ser fácil eu fazer, mas pregar é mais fácil. Eu vou começar a treinar a pregar, então. Aí eu levava a Bíblia e marcava uma tarefa, assim, um eito, né, que nós falamos. Botava a Bíblia em cima de uma pedra, dentro de um saquinho plástico. E eu capinava ligeiro, ou roçava, fazia o que tivesse que fazer, até chegar nela. Quando chegava, fazia o culto. Aleluia! Aí pregava, orava, cantava. E assim começou. Aí os irmãos ficaram sabendo, e aí fala que eu pregava para os milharais, porque pregar para os milha é fácil, viu, irmãos? O difícil é pregar na igreja. Eu só fui ver depois que fui pregar na igreja mesmo. Porque para os milho, o milho só balança assim com o ventinho. Agora os irmãos entendem a palavra. Mas graças a Deus, a gente serve a Deus até hoje. Deus foi muito misericordioso com a nossa vida. E até aqui, o Senhor tem nos guardado. Foi em 76, mais ou menos, final de 74, que a gente começou a ler a Bíblia. Então, quer dizer que em 2024, esse ano por aí, está fazendo mais ou menos 50 anos que a gente começou a ler a palavra. Aí, por volta do final de setembro, a gente está fazendo 50 anos que leu a Bíblia pela primeira vez. Mas servir ao Senhor é bom, viu, irmãos? Quem é feliz por servir Ele? Eu sou feliz, irmão. Vocês não pensam que eu sou feliz porque sou pastor. Não, pastor é compromisso. Coisa boa é quando eu tenho saudade, quando eu era cooperador, diácono. Eu às vezes fico vendo os irmãozinhos. Ai, que vontade de ser um presbítero, de ser um pastor. E você não sabe o que é coisa boa. Coisa boa é servir a Deus. Indiferente de posição. Servir ao Senhor é algo extraordinário. A Bíblia diz, Lucas escreveu aqui dizendo que aconteceu que do Senhor Jesus, um certo dia, chegou para ele um.
e disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí o Senhor olhou para ele e disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Nós podemos entender por que o Senhor Jesus deu esta resposta para este homem. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Se o Senhor não conhecesse o coração, Ele não teria dito esta palavra. O Senhor simplesmente, o camarada chegou e disse: eu te seguirei onde quer que for. Aí, se fosse eu que não conheço o coração de vocês, eu ia dizer: vamos então, vamos. Mas como o Senhor conhece o coração de todos, Ele olhou para ele e disse: as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Porque aquele Senhor, ele não estava dizendo que ele queria seguir Jesus com um coração sincero. Havia nele segundas intenções. Pela resposta do Senhor Jesus, nós podemos tirar que havia segundas intenções. O que nós podemos ver? Você lembra um pouquinho mais na frente, aqui no próprio Evangelho de Lucas, daquele moço que chegou e disse: mestre, tal. Vamos ver onde é que Jesus falou isto? Para aquele moço. Vamos ver. Lucas o quê? Lucas o que aqui? 18. 18, verso 18. Perguntou-lhe um príncipe: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que tu me chama bom, se ninguém é bom senão Deus? Aí perguntou para ele: sabe os mandamentos? Ele disse: sei, tenho guardado isso desde a minha mocidade. Aí o Senhor Jesus, no verso 22, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Será que para ser crente nós temos que ser pobre? Não podemos ter nada? Não. Não é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Mas por que ele falou então esta palavra para este moço? Porque o Senhor conhecia o coração dele. E a Bíblia diz, meus amados, que não podemos servir a dois senhores. Porque se nós formos servir a dois senhores, nós vamos agradar a um e vamos desagradar o outro. Então nós não podemos servir a Deus e no nosso coração nós colocar as coisas materiais, as coisas desta vida, acima de Deus e acima da nossa fé. Primeiro lugar é o Senhor. Por isso que Jesus respondeu para o homem. Ele disse: eu quero te seguir aonde quer que fores. Jesus disse: as aves do céu têm ninhos, a raposa tem covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Dali um pouquinho aparece o outro. O outro chega para ele e disse... Aí, o próximo aqui, não é ele que chegou para Jesus, é Jesus que convidou ele. O primeiro se ofereceu, o segundo foi convidado. Aí o segundo, Jesus disse assim: segue-me. E disse a outro: segue-me. Mas, escuta ele respondeu: deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O que ele estava dizendo? O meu pai tem a religião dele,
a minha mãe tem a religião dela. Se eu for te seguir agora, vai entristecer meu pai, vai entristecer minha mãe. Não está dizendo aqui que o pai dele ou a mãe dele estavam mortos. Ele disse, deixa eu enterrar meu pai, quer dizer, deixa o meu pai morrer, quando eu enterrar ele, aí eu vou te seguir. Aí Jesus olhou para ele e disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos, mas tu vem e segue-me. Aleluia. Então o que nós podemos entender aqui? Servir a Deus não existe desculpa. Muita gente impõe desculpa para dizer que não serve a Deus. Ah, pastor, eu não sou crente. Eu já ouvi irmã chegar para a gente e dizer, pastor, eu bem que queria servir a Deus, mas meu marido não é crente e não me deixa eu ser. Conversa outra. Ai, a minha esposa não é crente, pastor, por isso que eu não sou. Vai conversar outra. Salvação é individual. Se você tomar uma decisão de servir a Deus, nem marido, nem esposa, nem pai, nem filho, ninguém vai te impedir. No início do Evangelho, até agora acontece. Eu li um livro uma vez, que tinha o testemunho de uma irmã. Aquela irmã aceitou Jesus. O marido virou uma fera. E disse, você não vai servir a Deus. Você não vai ser crente. Ela disse, pois é, meu amor, mas eu já sou crente. Eu já aceitei Jesus. Tá, tudo bem, tu já fez essa loucura. Só que batizar você não vai. E o tempo passou. Chegou o dia do batismo. E ela chegou para ele e disse, bem, domingo tem batismo lá na igreja. Eu vou batizar, amor. Estou tão feliz. Eu já falei para você que você não vai. Eu prefiro te matar, te colocar no caixão, mas tu não vai para a igreja. Aí ela disse, bem. Chegou o dia do batismo. Aí ela falou para o marido, disse, bem, hoje é o dia do batismo. Você vai comigo? Diz, eu não vou e nem você não vai. Aí ela falou, diz, olha bem, eu vou ir. E ele disse, tu não vai porque eu vou te matar. Eu disse, tudo bem. Eu já sirvo a Deus, eu já sou crente. Se você me matar, eu vou embora com Jesus. Aí fez o almoço mais cedo. O batismo era depois de meio-dia. Arrumou o almoço mais cedo, ajeitou tudo. E arrumou a casa, deixou tudo prontinho. Chegou para o marido e disse, bem, eu estou indo para a igreja, vai comigo? Ele disse, você não vai, porque eu vou te matar. Eu disse, tudo bem, mas eu vou me aprontar primeiro, tá? Foi para o quarto, se arrumou, botou a roupa, ajeitou a sacolinha com a roupinha que ela tinha que trocar depois do batismo. Chegou para ele, ele puxou o 38. Eu te falei que você não vai. Se você disser que vai, eu te mato agora. Ela disse, bem, você que sabe. Eu sou tua esposa, eu te amo como meu marido. Mas eu amo Jesus mais do que você. E a Bíblia diz que nós temos que batizar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E eu tomei uma decisão de batizar hoje. Agora você diz que vai me matar, você que sabe. Se você me matar, tu não vai ter uma companheira ao teu lado. Tu não vai ter uma esposa que te respeitou a vida inteira, que te ama. E eu vou para o céu com Jesus porque sou uma crente.
A decisão é tua. Você pense, porque eu vou batizar hoje. Ela não desistiu. Se fosse muitos crentes de hoje, desistia na hora, né? Na hora. Não, meu marido, meu Deus, me ameaçou de me matar. Por quê? Porque não sabem o Jesus que crerem. Tem muito crente, eu ouvi os irmãos pregar aqui, o pastor Nelson, que pregou essa semana aqui, que eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Foi ontem, né? Da noite. Tem muito crente assim, ele anda com Jesus, mas não conhece. Não sabe por que ele é crente. Aí a irmãzinha prontou, pegou a roupa, pegou a Bíblia e disse para o marido: você vai me matar ou vai deixar eu ir? Se você deixar eu ir, dentro de 3 horas eu estou de volta. E se você me matar, eu vou para o cemitério e nunca mais eu volto, mas eu vou para o céu com Jesus. Escolhe. Ele parou um pouquinho, pensou. Enfiou o revólver de volta no código. Vai, mulher. Vai. Já que tu está querendo tanto, vai lá e batiza. E ela foi e batizou. Sabe o que aconteceu com ele? Não levou muito tempo. Pouquinhos dias depois acompanhou ela. E pouquinho tempo depois foi o pastor principal daquela região. Esse testemunho ele contava e dizia: não foi eu que sou crente, foi minha esposa, pela fé, ela me ganhou. Então, irmão, servir a Deus é isto, é servir ao Senhor. Não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente. Deixa os mortos sepultar os mortos. E aí vem um outro e diz: Senhor, disse também outro, ele também disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Mesma coisa. Quero ir lá falar com meu pai, quero ir falar com a minha mãe, quero ir falar com meus irmãos, quero despedir deles, porque agora eu não vou mais para o baile, não vou mais para a festa. Aí o Senhor Jesus disse: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino do céu. O que estava dizendo para ele? Se tu já me conhece, tu quer me seguir, não volta para trás. Não vai ouvir conselho de ninguém. Não vai se despedir de ninguém. Siga para frente. Aleluia. Siga para frente. Não deixa ser convencido por conversa alguma. Vamos servir ao Senhor, irmãos. Que o Espírito de Deus fale em cada coração aqui nesta noite. Olha para Jesus. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Não olha para o pai nem para a mãe. Não olha para o filho nem para ninguém que seja da tua parentela, que queira te impedir. Olha para Jesus. Siga Ele. Vai em frente. Não olha para trás. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Que Deus dê graça para nós prosseguir a nossa jornada. Deus te abençoe.